é uma dúvida que muita gente tem. Na prática, assim, quando se trata de defesa mesmo, de estratégias de defesa, no fim das contas, qual que é a finalidade dos submarinos ali? Uma guerra ou, eventualmente, algo do tipo? Por que as marinhas vieram a desempenhar esforço em construir submarinos, em construir força submarina? Essa é uma boa pergunta. O submarino é uma arma assim, que se vale muito da ocultação, né, de estar escondido debaixo d'água, debaixo da massa líquida, e atua muito pelo princípio da surpresa, né, de surpreender os navios na superfície. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, tentar dar um exemplo prático, né? Você pega um porta-aviões, que hoje a gente chama de navio aeródromo. São 1.200 pessoas a bordo de um porta-aviões. 1.100, 1.200 pessoas. E, normalmente, esse navio vai para o mar com uma proteção, com navios escoltas, que são as fragatas, corvetas. As fragatas e corvetas, cada uma tem 200 militares. E o submarino, o que ele pretende fazer? A principal tarefa dele, tática, é destruir navios de superfície. E, normalmente, destruir navios de alto valor, como, por exemplo, um navio aeródromo. Então, você coloca um navio aeródromo no mar, com 1.200 pessoas. Digamos que tenha 3 fragatas para proteger esse navio. São mais 3 vezes 200, 600. Né? Então, são 1.200, 1.800 pessoas no mar. Aí você coloca um submarino com 44 pessoas. E fica todo mundo em alerta. Então, são 1.800 pessoas por causa de 44 pessoas debaixo d'água. Então, o submarino tem essa vantagem de, como usa a ocultação e a surpresa, colocar a força naval inimiga em alerta, numa situação de risco elevado. Então, assim, de maneira estratégica, a Marinha pensa muito no submarino como arma de dissuasão, né? Como é o nosso interesse de defesa nacional, é proteção do território, garantia da soberania, garantia do direito de explorar os nossos recursos minerais, naturais, no mar. O submarino é empregado no sentido de dissuasão, de que o inimigo convencer o inimigo a não vir afetar esses nossos interesses. Por quê? Porque um submarino no mar coloca toda uma força naval inimiga em alerta. E ela se aproximando é um perigo para ela, porque nós temos o submarino na Marinha do Brasil operando. Então, de maneira estratégica, essa é a visão, acho que boa, para o pessoal entender a importância do submarino. De maneira tática, ali no local do combate, na batalha, no mar, a tarefa principal do submarino é destruir navios, como eu já comentei. E a sua arma principal é o torpedo. Então, o submarino ele não tem um meio termo. Ele, quando ataca, a intenção dele é colocar o navio para o fundo do mar, um navio de superfície afundar. Então, acho que isso explica um pouquinho do que é a parte estratégica ampla e assim a parte tática do submarino. Legal. Dá a entender que o predador natural do navio é um submarino. Deixa todo mundo em alerta, você tem que ficar preocupado o tempo inteiro, porque é algo que está oculto, assim. É uma força que parece ser difícil para o navio combater. O submarino ele tem alguma coisa assim algum outro meio naval que deixe ele vulnerável? Enfim, eu não sei dizer se não sei, um helicóptero, enfim. Entendi. Para o submarino que a Marinha opera hoje, uma fragata com uma boa capacidade de sensores, principalmente sonar, já é um desafio grande. Principalmente se for uma fragata silenciosa, que faz pouco ruído, que não cavita, é um desafio grande. Mas, assim, o grande diferencial de perigo para o submarino é se a fragata estiver associada a uma aeronave. Aí, realmente, é um desafio grande para o submarino se aproximar desse navio de alto valor, que seria um navio aeródromo, um navio tanque, um navio de transporte de tropas, uma fragata, um navio escolta, associado a aeronaves, seja helicóptero, seja um P-3, por exemplo, que é uma nave de asa fixa, é uma dificuldade grande para o submarino, impõe grande risco à nossa atividade fim, que é destruir aquele navio principal, aquele navio de alto valor. Então, assim, é a coordenação de esforços na superfície. Entendi. Esses sensores, né, como o sonar, eles ainda assim permitem o submarino, eu acho que uma certa vantagem. Primeiro porque os sensores no meio líquido eles não são tão bons assim, igual tem um radar que consegue captar 300, 500 quilômetros um sinal, né, um alvo ali, um inimigo, enfim, uma fonte.
Mas o sonar ele tem uma limitação bem grande, né? Comparado a esses outros sensores. A água atenua muito a onda acústica. Atenua muito, né? Então, e outra questão até é que o submarino ele tem o sonar passivo e o sonar ativo, que é o que as fragatas têm o ativo, só que você tem o dobro da distância, né? Então, quando uma fragata emite um sonar ou ela está fazendo ruído ali com a hélice... Atenua muito mais, atenua indo e voltando. Eu não vou explicar, eu vou pedir para o comandante explicar um pouco sobre isso, porque ele vai ficar muito melhor do que eu. Vamos tentar explicar. O principal sensor do submarino é o sonar. Né? Com o sonar, o submarino mergulhado a 50 metros de profundidade, a 100 metros, a 70 metros, ele consegue identificar os ruídos na superfície, identificar os navios que estão na superfície. E o sonar hoje ele está integrado a outros sensores e sistemas e equipamentos, tanto que nós chamamos de sistema de combate integrado. Então, com esse sistema de combate integrado, eu consigo identificar qual o tipo de navio que está na superfície, qual a velocidade, estimar qual a velocidade dele, consigo calcular a direção do movimento dele e, eventualmente, a fazer cálculos para interceptar esse contato e efetuar um disparo, efetuar um ataque. Tá bom? E o principal concorrente nosso são os sonares dos navios de superfície. Mas eles encontram muitas dificuldades, porque o submarino tem diversas técnicas para se evadir do sonar dos navios de superfície, e bem como usa as condições do mar, as temperaturas, as diversas temperaturas na profundidade do mar para se esconder. Inclusive, esse submarino que nós operamos, ele tem a capacidade de pousar no fundo. Então, uma vez pousado no fundo, a detecção para um navio de superfície é muito difícil. Então, eu já participei de exercícios, eu não tive a oportunidade de pousar no fundo ainda como comandante, mas que o meu comandante pousou no fundo, a força se aproximou, nós escutamos a força se aproximando no sonar, a força passou por cima do submarino, o submarino descolou do fundo e efetuou o ataque à ré da força naval. Então, assim, nós temos táticas que são treinadas em simuladores e treinadas nos adestramentos, nas viagens que nós fazemos, que permitem tentar se evadir dessa capacidade da força naval na superfície. E qual que é a autonomia média, assim, tá? Não precisa ser de uma classe específica, mas, em geral, quanto tempo que o submarino consegue ficar no mar sem precisar voltar a bordo e nada do tipo? A autonomia nossa, dessa classe de submarinos que nós operamos, é de cerca de 40 a 50 dias. Não é tempo? Caramba. É bastante tempo, mas depende muito da extensão da área de patrulha, da distância dessa área de patrulha ao porto sede, porque se uma área for muito distante, eu preciso chegar na área e permanecer na área de patrulha. Só que eu tenho que voltar também. Sim. Então, assim, a autonomia de 50 dias não quer dizer que o submarino estará em patrulha durante 50 dias, porque ele precisa fazer o trânsito de ida e o trânsito de regresso à sua base. Mas podemos considerar uma autonomia em torno de 40 a 50 dias. E dentro do submarino, quando ele está operando assim, vocês conseguem ter algum tipo de contato com quem está aqui em terra ou nenhum? Possuímos. Sim, o submarino ele possui um mastro de comunicações, né, que nós temos que ver a profundidade periscópica, que nós chamamos de cota periscópica, que é a cota de 15 metros. Nós, sem ver a superfície, nós içamos um mastro que aflora na superfície da água, um mastro de comunicações, e nós conseguimos comunicação com terra, seja para transmitir uma informação ou receber uma informação. Inclusive, isso é um aspecto até de segurança do submarino. O submarino, na Marinha do Brasil, ele possui 3 fases de adestramento. Uma fase que eu vou chamar de básica, uma fase intermediária e uma fase avançada. Quando o submarino está operando numa fase básica, quer dizer que o adestramento da tripulação ainda é um adestramento inicial, que a tripulação está evoluindo no conhecimento da plataforma e tudo mais. Então, o submarino tem que se comunicar com a Força de Submarinos em terra, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, dentro de um intervalo de tempo. Caramba. E com 50 dias de autonomia, quão longe dá para ir assim e voltar com segurança? Então, depende muito da área de patrulha, né? A distância de terra da área de patrulha e a sua extensão. Os nossos submarinos, com tranquilidade, conseguem chegar e fazer a patrulha em toda a nossa água jurisdicional, até 200 milhas com tranquilidade, que é o interesse de defesa nacional. Ocorrem viagens que o submarino sai das águas jurisdicionais brasileiras
Mas 200 milhas normalmente é uma faixa relevante aí para o planejamento das operações de submarinos. Caramba, legal. Quer falar? Fala. Pode ir lá. Não, eu já ia voltar. Não, eu acho legal esse assunto. Eu ia perguntar. Eu acredito, né, que seja uma das vulnerabilidades também do submarino é quando ele vai à superfície, né? Ele fica mais vulnerável e não Sim. ter ali, né, toda a massa líquida e ter as camadas de temperatura ali para acabar atrapalhando o sonar em encontrar ele em entrar nas camadas de água. Mas como funciona para o submarino ir à superfície da maneira mais segura? Quando ele pode ir? Como é que ele sabe que ele pode ir? Ou a que frequência? Eu sei que também, né, eu que já tenho conhecimento, mas você pode falar também sobre submarinos diesel elétrico que tem que ir para a superfície para ligar os motores e recarregar as baterias. Essa questão, né, que deixa a parte talvez mais vulnerável do submarino em ir à superfície. O nosso submarino hoje, ele só tem a questão de vir à superfície realmente para entrar e sair dos portos, né? Então, essa é uma questão até interessante, porque muita gente acha que a gente vai muito perto dos portos ainda mergulhado em imersão. Não, a gente vem bem antes à superfície para entrar e sair dos portos. Então, o submarino também é um navio de superfície. Por isso que, às vezes, aqui eu falo navio, falo submarino, porque nós somos os dois. O submarino é um navio que tem capacidade de mergulhar controlado e retornar à superfície, né? Então, temos essa primeira questão. Os submarinos que nós operamos, eles não precisam vir à superfície para partir seus motores e atender a propulsão, porque nós utilizamos aquele procedimento do snorkel, né? Que é um procedimento criado no final da Segunda Guerra Mundial, que o alemão, principalmente, foi o que desenvolveu muito essa tecnologia. Nós afloramos, na cota periscópica, cota de 15 metros, nós afloramos um mastro que admite ar para dentro do submarino, admite ar da atmosfera, e nos permite partir os motores de combustão a diesel. Esses motores são integrados a geradores elétricos que vão gerar energia para a recarga da bateria. Então, na verdade, assim, nós operamos os motores de combustão debaixo d'água, por incrível que pareça. É um dos momentos assim, de maior atenção na operação diária do submarino, na operação rotineira, porque tem um mastro içado admitindo ar, mas pode entrar água por ele, e os motores estão virando debaixo d'água com resfriamento de água salgada que vem da água do mar. Então, algumas válvulas são abertas para admitir água do mar. Então, é um momento bem característico nosso de atenção. Há muitos treinamentos para qualquer situação de emergência, de forma que a gente coloca sempre o submarino em segurança. Então, assim, respondendo, nós temos capacidade de partir motores, operar motores debaixo d'água. E, normalmente, ficamos na superfície, na maioria das vezes, em proximidade de porto. Esse aqui é o fato, para entrar no porto ou sair de um porto. Essa distância é muito porto? Em números, assim? Depende das profundidades próximas do porto, mas, normalmente, a gente vem à superfície cerca de 20 milhas antes de entrar no porto. No caso, no Rio de Janeiro, já entra na Baía de Guanabara, já entra na superfície. Na superfície, isso. Acho que é bastante comum aqui no Rio de Janeiro. O pessoal deve estar acostumado com os submarinos aqui. Andando por aí. O pessoal das barcas aí, Rio-Niterói, Niterói-Rio, sempre passando ali perto do submarino, ali na Baía de Guanabara.